Como vocês acabaram de ver no comercial, dia 26 de março, o sindicato marcou uma programação em todo o estado do Rio de Janeiro. Todas as escolas da rede estadual e de todas as redes municipais do Rio vão estar tirando um tempo, um horário dentro da escola para discutir a situação da educação dentro daquela unidade escolar. Existem problemas que assolam o estado como um todo, que assolam o município como um todo, mas quem trabalha dentro de cada unidade enfrenta todo dia problemas que acontecem ali. E que a comunidade escolar, além de discutir o que pode ser feito, né, precisa estar passando isso para os pais também, gente. Os pais são os parceiros da educação. Tem governo que acha que o pai não pode saber que tem problema, que falta professor, que falta material. Pelo contrário, o pai tem que ser parceiro da escola. A gente vai estar lendo para vocês aqui alguns dos itens que a gente está mandando por e-mail para todos os associados, mandando para todas as escolas e ICs, para conduzir esse debate no dia 26. E um dos itens, o primeiro item é: sua escola tem carência de professores? Aí a pergunta 1 vai ser: qual é a real carência de professores? Tem turma sem aula de quê em cada escola? Tem turma sem professor na educação infantil? Isso precisa ser contabilizado, porque o governo não apresenta números, só diz que tem carência, mas não mostra para a sociedade qual é a real carência, porque se mostrasse, já nem estava no cargo. Com certeza, se a secretária de Educação abrisse a real carência, a coisa já estava feia faz tempo. E o segundo ponto nessa questão, discutir também a faixa salarial em que se encontram professores e funcionários de cada rede. Tem diferença de uma rede para outra também. Qual é o próximo ponto, Franci? O próximo ponto é: sua escola tem carência de funcionários? E as perguntas que a gente vai fazer nesse dia é: sua escola tem uma carência de merendeira? Se sim, quantos profissionais desse setor estão faltando? A segunda: a carência de porteiros e inspetores, até que ponto influencia o funcionamento de sua escola? E a terceira: é importante discutir os baixos salários do setor. Na rede municipal do Rio, temos um piso de R$ 831,22. Na rede do Estado, o piso é R$ 782. E o nosso piso dentro do município de Petrópolis, depois de 2010, ele teve um avanço com o nosso PCCS. E é uma coisa que não podemos deixar por aí. E até porque, gente, tem que estar de olho, porque a rede estadual já está se aproximando do salário mínimo, daqui a pouco está abaixo do mínimo, e o nosso também. Daqui a pouco tem funcionário ganhando igual ou menos que salário mínimo. Isso é um retrocesso. Os governos estão permitindo que haja um desgaste nos nossos salários. Quando eles dão simplesmente a reposição da inflação, e isso é muito duvidoso, né? Acaba sofrendo sim um desgaste. Então daqui a pouco tem funcionário ganhando menos que salário mínimo. Inclusive nós temos que ficar bem de olho na nossa tabela, né, de julho de 2014, porque, na realidade, com essa falta de se fazer um enquadramento, é o que vai acontecer, porque nós não estamos sendo enquadrados. O enquadramento parou, nós temos aquela tabela de valor, e do jeito que a coisa vai, daqui a pouco completamente defasado, em todas as categorias, né? Sim. Um outro tópico que vai ser discutido em todas as escolas e centros de educação infantil é: a estrutura física da sua escola está boa? Olha, gente, esse tópico vai dar o que falar, né? A primeira pergunta do tópico é: como está a estrutura da sua escola? O edifício tem condições de receber alunos e profissionais? Porque tem lugares aqui em Petrópolis que não têm condições dignas de abrigar crianças e os funcionários, os profissionais da educação. Nós temos mostrado inúmeras situações e não tem um padrão mínimo, tá, de organização, de limpeza. São lugares totalmente insalubres. A terceira pergunta desse tópico é: há quanto tempo a unidade não sofre uma reforma? E reforma, gente, vamos lembrar, não é passar tinta não, tá? Reforma é mexer nos problemas de estrutura elétrica, de iluminação, de água, esgoto, né? Isso é reforma. Pintar a parede, isso não é reforma, né? A quarta pergunta, por exemplo:
A rede de energia elétrica é moderna e segura? Tem escolas lá no município do Rio, por exemplo, que está sendo implementado o sistema de ar-condicionado e que tem que escolher. Ou liga o ar-condicionado ou tem luz na escola, né? Porque não aguenta. A rede não foi preparada para isso. Então não adianta botar ar-condicionado, ventilador, freezer, isso e aquilo, se na energia elétrica, se a rede não está preparada para isso. E a última pergunta desse tópico: a escola tem climatização apropriada para que as aulas possam ser dadas no verão? Isso é uma realidade atual, né? O verão está cada vez mais longo e com temperaturas cada vez mais altas. Tem escola, tem centro de educação infantil com salas muito pouco arejadas, que não tem ventilador, não tem ar-condicionado. A realidade hoje é diferente de 15 e 20 anos atrás. Tem que evoluir nessa parte também, não é, França? Com certeza, tem que sempre estar evoluindo tudo. E esse outro tópico aqui, França? A falta de aulas em sua escola, bom, a carência dos profissionais de educação e a superlotação de alunos tem como consequência direta a falta de aulas. Então, a primeira pergunta: sua escola sofre muito com a falta de aulas? O que a gente vê na escola pública hoje, né? Falta de aulas. E depois que falta essa aula e um profissional vai e chega para dar essas aulas, como é reposta essa aula? É uma coisa que eu tenho me perguntado desde o ano passado, né? Porque a gente tem passado demais por isso. A segunda é, se sim, por quê? Por falta de professores, de estrutura, falta de funcionários? Aí a gente volta naquela pergunta, né? Carência de funcionários. Há uma grande importância hoje de estar com tudo suprido, inclusive de se criar mais uma função na educação, sabe, Rose? Que é a função do porteiro escolar. Sim. Porque nós precisamos dar segurança para os nossos alunos. E essa questão, gente, eu estou em sala de aula lá no Carlos DMA, então, por exemplo, quando falta um professor ou algum outro funcionário, acaba criando um problema enorme de estrutura, é óbvio. Não tem ninguém para que possa ficar com as crianças com algum objetivo pedagógico, se faltar um colega. E é óbvio que num lugar em que trabalham 40, 50 pessoas, qualquer escola, qualquer centro de educação infantil, vai ter falta algum dia da semana, porque os profissionais de educação também são gente de carne e osso, também passam mal, também tem filho que passa por algum problema. Então, existem faltas sim, né? Não é uma coisa que as pessoas não faltem, as pessoas faltam também. E quando faltam, não há a menor estrutura para estar conduzindo isso. E hoje, o nosso problema aqui em Petrópolis não é nem a falta, não. É que não tem aula. Por exemplo, na escola que eu trabalho, não tem educação física. Então, no horário que seria para a educação física, não tem professor. Faz o que com as crianças? Bota lá na quadra, sozinho? Manda para casa, fora do horário? O pai que foi trabalhar está achando que a criança sai num horário e ela vai sair antes porque não tem professor? É assim que está funcionando. Ou, muito pior, né, gente? Tem lugares em Petrópolis que a orientação é não mandar para casa de jeito nenhum. Então, você pega a pessoa do Mais Educação, que não é formada, não é habilitada, e coloca na sala para dar aula. Você pega a cozinheira e coloca para fazer serviços gerais, para limpar o vaso. Você pega o inspetor e coloca na sala de aula para passar trabalho. Gente, se fosse passar trabalho e qualquer um pudesse fazer, não precisava ter professor. Então, tem que ter mais seriedade. Nós queremos cobrar da secretária de Educação seriedade em relação a esse assunto. Essa avacalhação que está acontecendo aqui em Petrópolis não é justo. As crianças da escola pública não merecem isso. As crianças da escola pública merecem uma escola de qualidade, com pessoas preparadas e habilitadas. Tem concursado esperando, gente. Porque se não tivesse ninguém esperando para ser chamado, tudo bem, mas tem. Agora, falta de planejamento é um problema sério. Não adianta querer chamar concursado em março, que aí a pessoa já pegou o emprego dela na outra rede, já está na rede particular, já organizou a sua vida. E não virá para cá, para Petrópolis, dar aula. Dar aula, quando chega aqui, todo mundo já encaixou seu horário, aí vai sobrar para o professor que vem de fora, ele dá aula 5 dias na semana, em 4 escolas diferentes, manhã e tarde, sem ter vale transporte. Quem que vai pegar isso, França? Ninguém vai pegar. E olha, e dependendo do bairro também onde tem essa vaga.
Porque se for uma distância muito longa, pior ainda. Pois é. Então é falta de planejamento. Isso tudo poderia ter sido previsto já em novembro. As matrículas da rede e a renovação são feitas no último trimestre. Então é óbvio que já se sabia o número de turmas. Então as pessoas da secretaria poderiam ter feito um planejamento de quantos professores seriam necessários, quantos auxiliares de serviços gerais, quantas merendeiras, quantos inspetores de disciplina, quantos educadores de educação infantil. Mas não, é uma bagunça. Eu gostaria que qualquer pessoa que tenha notícia de qualquer escola da rede privada que começa o ano sem professor, viesse aqui para falar com a gente. Porque eu não conheço nenhuma, nunca ouvi falar disso. Aí vem aquele discurso que a escola particular tem uma educação de qualidade e a pública não. A pública não vai ter qualidade nunca, gente, nesse esquema. Porque se não tem seriedade no planejamento, se os professores não são colocados no início do ano já alocados, se não tem funcionário para dar suporte à educação, não vai ter qualidade nunca. E aí o IDEB é sim, e acaba sendo um reflexo disso, né? O IDEB da nossa cidade é lá embaixo. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.